Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pela graça nós estamos aqui mais uma vez, né? Pela graça dele. E vamos crer que ele está aqui para nos ajudar, né? Amém. Hoje nós vamos orar. Aqui tem alguns pedidos aqui, né? Na verdade, sim, tem. Eu não coloquei o da irmã Maria, mas nós estamos orando sempre, irmã Maria, pelo problema lá, sabe? Nós estamos sempre orando, nós vamos continuar orando, né? Porque aparecendo mais aqui, o irmão Antônio, por exemplo, ali, ó, ele disse que já apareceu mais, estou falando 30, né, mas foi mais ainda, mais 30 lotes em nome dele, sem ele comprar, sem nada, e chega, ia ter oficial de justiça na casa dele, por causa de coisa que ele não comprou. Já pensou uma coisa dessa? Há mais de 30 lotes, aparece em nome dele, que parece que consta lá na prefeitura e chega lá, já pôs até advogado já tirou um bocado, agora apareceu mais. Então, assim, é umas coisas mais complicadas, mas nós vamos orar para Deus abençoar, que não chega, pois ele só tem um lote no nome dele, então por que chega tantos, né? Então, são coisas assim, são problemas, né? E aqui também nós vamos orar pelo meu cunhado, ele chama Antônio Pereira, ele mora lá em Ribeirão Preto, ele está passando muita luta, sabe, muitas lutas, eu não vou nem falar o que é, mas muitas lutas mesmo, então aí nós vamos orar por ele e a família dele. Eu creio que ele é um dos mais velhos dos irmãos da minha esposa. E também nós vamos orar também pela irmão Daniel. A cirurgia dele está marcada para o dia 11 agora de novembro. Aí talvez o médico pode ser que até adianta, mas já está marcada para o dia 11 a cirurgia dele. Então nós vamos orar para Deus abençoar, né, nessa cirurgia que ele vai fazer. Então eu já anotei aqui também. E continuar orando pelos irmãos também que estão doentes, e que nem veio, por exemplo, o irmão Divino, irmão Sebastião e outros mais. Nós vamos continuar orando por esses irmãos, para que Deus possa ajudar e dar força para eles, para continuar nessa jornada. Mas na verdade que, como eu estava pregando quinta-feira aqui, e nós já sabemos da própria Bíblia, e a própria mensagem diz que se nós não temos problema, tem alguma coisa errada, né? Porque sempre vamos ter problema. É verdade. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter problema. E a prova que é uma grande prova que o próprio Deus teve que descer do céu para vir aqui, para pagar um preço por nós, para ajudar nesses problemas, mas não tirar os problemas ao todo. Esses problemas só vai acabar quando o nosso corpo mudar. É verdade. Mas enquanto estiver aqui, nós vamos ter que lutar. Lutar, uns lutam mais, outros menos, e assim, dessa maneira. Vamos orar também pela irmã Zuluali. Ela não veio porque ela está muito gripada, nós vamos orar por ela também, para Deus abençoar, né, e dar a ela saúde, né? Então, e orar por todas as pessoas que estão doentes. Então, aí nós vamos, como hoje é um dia de Santa Ceia, nós vamos aproveitar mais o tempo, e vamos ficar de pé, e vamos... Aqui tem outros pedidos aqui também, depois nós vamos orar. E a mãe do irmão Geraldo Castro, ela foi sepultada ontem. Nós vamos orar pela família do irmão Geraldo Castro. Estava olhando, eu fui lá no velório, estava olhando o rosto dela assim, lembrando. A gente olhava assim, parecia que nem tinha morrido, sabe? Uma coisa... Mãe de
19 filhos. Mas eu creio que hoje ela está descansando, né? Então vamos ler a Bíblia no Salmo 119, no verso 89 e até 91. Nós vamos ler essa escritura para a gente começar. Está escrito assim: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Nós cremos que o Senhor está aqui para nos ajudar. Olhe por nós, Senhor, com um olhar de misericórdia, que nós estamos neste mundo, Senhor, esse mundo o qual Satanás está fazendo o que ele quer, mas nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor ainda está presente na vida de cada um, Pai. Ajuda nós nesta hora, Senhor. Tem misericórdia dos teus filhos, Senhor, não só aqui, mas em todos os lugares, Pai. Que o Senhor possa estender a mão de misericórdia sobre a vida de cada um, Pai. Meu Deus, lembrando do meu cunhado, Senhor, que está passando por essa luta tão grande, Pai. Meu Deus, ajuda aquela família, Senhor. Ajuda eles lá, Senhor. Entra em cena em favor deles, Pai. Bendito. Meu Deus, também a irmã Zulualha, Senhor, que está gripada. Meu Deus, ajuda a irmã Zulualha, dá a ela saúde, Senhor, para que ela possa estar aqui, talvez na terça-feira ela possa já estar aqui, Senhor. Meu Deus, irmão Daniel também vai fazer essa cirurgia. Meu Deus, toma ele em tuas mãos, Pai, e abençoa o irmão Daniel, Senhor. Meu Deus, ajuda ele, que quando ele estiver fazendo aquela cirurgia, o Senhor esteja presente, Senhor, para que tudo possa ser de acordo com tua vontade, Pai. Nós entregamos ele em tuas mãos, meu Deus, e todos os irmãos, Senhor, com esses problemas para ser resolvido, meu Deus, que o Senhor possa abençoar e ajudar, Pai, a irmã Maria, o irmão Antônio, meu Deus, sobre esses problemas, Senhor. Meu Deus, ajuda eles para que isso possa ser resolvido da melhor maneira, Pai. O Senhor é o advogado dos advogados. Assim nós entregamos esses negócios em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa abençoar e ajudar esses irmãos e essas irmãs, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, também nós pedimos sobre a tua palavra, Senhor. Ajuda nós nesta hora. Derrama as tuas bênçãos sobre a nossa vida, Pai. E ajuda para que nós possamos ter um culto abençoado, Pai. Que a tua palavra possa sair livremente, Pai. Meu Deus, me ajuda, Senhor, a ajudar os seus filhos que estão aqui, Pai. E aqueles que vão ouvir também, Senhor, através da internet, ouvir a tua palavra. Que o Senhor seja por cada um deles. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhe por nós com olhar de misericórdia, Pai, e dá-nos a tua palavra para limpar todo o nosso ser. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Eu creio que
fica um pouquinho difícil por causa do barulho das telhas, por causa da chuva, mas eu quero, antes de começar, porque na verdade que nós vamos falar, tem o título aí, Na Terra é onde Deus interpreta a sua palavra. Esse é o título que nós vamos pregar. Mas antes que eu comece, eu quero falar sobre quinta-feira. Eu estava pregando aqui, falando sobre Jesus vir através de uma mulher. Ele tinha que vir como nós viemos, né? Então eu citei como se fosse assim, ele veio pelo sexo, mas a maneira que eu quis expressar não é isso. Ele veio através de uma mulher como nós viemos, porque se ele não viesse dessa maneira, ele não podia ser o sacrifício. Não é que ele veio como nós viemos através de um homem, mas quem gerou aquele corpo foi o próprio Deus, em Maria. Então Maria, ela esperou um filho como qualquer outra mulher. Só a diferença é que foi Deus que criou aquele filho no ventre de Maria. Mas ela teve aquele filho. Ela teve dor de parto. Jesus mamou em Maria. Você já leu na mensagem que Jesus mamou em Maria? Ele foi um homem aqui na terra. Porque se ele não fosse um homem aqui na terra, Deus foi um homem aqui na terra. Porque se ele não fosse um homem aqui na terra, não podia nos salvar. Então Deus chegou, como nós vamos ler aqui uma partezinha aqui da mensagem, o poderoso conquistador. Se ele não fizesse aquilo, nós estaríamos perdidos. Como aqueles fariseus e aqueles homens da lei olhavam para Jesus na cruz, quer dizer, eles estavam falando a verdade, só que eles estavam achando que não era. Eles estavam falando a verdade. Salvou os outros e não pôde salvar a si mesmo. Porque se ele salvasse a si mesmo, nós estaríamos perdidos. Ele estava lá para salvar outros. E esses outros são nós, todos nós. E ele estava certo num sentido, mas estava fazendo como blasfêmia. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Já pensou se ele saísse da cruz? Porque, como o profeta diz em algumas mensagens, que os próprios discípulos esperavam que ia acontecer alguma coisa ali, que ele ia sair da cruz e tudo mais. Mas como que ele ia sair da cruz quando ele estava lá para um propósito? Ele tinha que morrer para eu e você viver. Se ele não morresse, ninguém ia viver. Então a morte dele trouxe vida para nós. Então é isso que nós precisamos entender. Deixa eu ler aqui, porque depois para a gente entrar no assunto mesmo que eu vou pregar. Mas vamos aqui. Eu vou ler algumas partes aqui na mensagem, o poderoso conquistador, começar no parágrafo 40, mas na parte B, só para dar um sentido. Isso falando de Jesus, tá? Porém este homem morreu, Jesus, morreu. Ele morreu até o ponto que o sol soube que ele estava morto, tá? Até o sol ficou sabendo que ele estava morto. Ele morreu até o ponto em que a lua e as estrelas souberam que ele estava morto. Ele morreu ao ponto em que toda a terra e céu soube que ele estava morto. Ele tinha que morrer a morte de cada mortal que já viveu. Nós vivemos porque ele morreu. Porque ele morreu. Então ele como a própria Bíblia diz, ele não era um pecador, mas morreu como um pecador. A própria Bíblia diz isso. Por quê? Que ele levou todos os pecados sobre si. Porque se ele não levasse, se ele não morresse por causa dos nossos pecados,
não tinha sacrifício, o sacrifício foi por causa nossa. Então ele foi na cruz, levando os pecados do mundo inteiro, e é por isso que ele morreu. Quando ele morreu, aí ele pôde salvar a cada pessoa que crê nele. Que crê nele, é claro que ele morreu por todo mundo, mas quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então vamos mais um pouquinho para os irmãos entenderem. Ele foi maltratado, ele veio ao mundo numa manjedoura, não tinha lugar onde reclinar sua cabeça. Ele não falou isso? Ele mesmo falou. Quando ele veio à terra, ele foi tão rejeitado pelo povo que ele não tinha lugar para morrer. Até a terra o recusou. Tá vendo? Olha, escute bem, até a terra o recusou, os céus não puderam recebê-lo porque ele estava vindo como um pecador. Não tem um hino que diz: no céu não entra pecado? Pois é, ele não pôde, ele foi rejeitado lá e rejeitado na terra, por isso que ele foi pendurado entre os céus e a terra. Porque nós não poderíamos chegar lá daquela maneira, então aí ele teve que morrer para que eu e você tivesse a oportunidade de chegar lá. Então, por isso, irmãos, cada dia que passa, sempre a gente está afirmando isso aqui. Cada dia que passa, nós devíamos olhar a palavra de Deus com mais atenção, crer mais, obedecer mais e saber que o Deus do céu veio aqui na terra para morrer no nosso lugar. E às vezes nós saímos, talvez assim, de um culto e esquece. Talvez nem chega em casa e já esqueceu tudo que ouviu. Já pensou? Pense bem. Agora, eu garanto uma coisa para mim e para vocês. Se nós temos o Espírito Santo, você não esquece desse assunto. Você sempre vai pensar nisso e lembrar do que ele falou aqui: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca disse que seria fácil. Ele nunca disse, porque ele sabe muito bem que se ele veio aqui e Satanás, com fúria, chegou a matar até o próprio Deus em carne, e nós, irmão, Satanás só não vai conseguir matar, sabe o quê? A alma de quem é salvo. Agora, qualquer outra coisa ele pode fazer, se Deus permitir, é claro, se Deus permitir, sabe? Agora, moleza nós não vamos encontrar na terra, não. Não adianta a gente pensar. Se você está numa luta, se você está numa guerra, nós estamos numa guerra contra Satanás. Agora, se nós estamos numa guerra, você não acha que tem um inimigo para você enfrentar, para me enfrentar? Nós temos, enquanto tiver vida aqui na terra, nós temos um inimigo na terra para enfrentar. É claro que as piores coisas, ou as coisas que não dávamos conta, Jesus já venceu. Mas tem muita coisa que nós temos que enfrentar. Quando o povo de Israel estava saindo ali, por exemplo, já foi dada a ordem, quer dizer, para que eles avançassem, mas eles tinham que lutar. É claro que eles estavam lutando, a vontade de vencer estava com eles, mas quando chegou no final do livro, Deus chegou e falou assim: olha, não foi vocês que lutaram, foi eu que lutei por vocês. Quer dizer, eu só coloquei vocês com coragem para ir em frente, mas foi eu que lutei por vocês. Oh, poderoso Deus! Então é isso que nós estamos aqui para aprender. Nós viemos e não vai, irmão, vai piorar cada dia mais. Se eu e você não tiver cuidado, como eu estava pregando quinta-feira aqui, se você passar por montes e montes e montes, você pode tropeçar num grão de areia. E eu até disse que o grão de areia talvez seria até a própria mensagem. Se você não tiver cuidado, daqui a um pouco você não crê nela mais. Aumenta a minha fé, Senhor Jesus. É isso que pode ser o grão de areia que vai te derrubar quando você já passou por várias montanhas, sabe?
Porque, na verdade, como nós vamos falar daqui um pouquinho, eu vou ler só mais um parágrafo aqui, continuar lendo esse parágrafo que eu estou lendo aqui, 41. Então ele disse: e os céus não puderam recebê-lo porque ele estava vindo como pecador, não com o pecado próprio, mas com os nossos pecados sobre si. Entenda bem, tá? Ele estava vindo como pecador, não com o pecado próprio, porque Deus nunca pecou, mas com os nossos pecados sobre si. Então era por isso. Ele estava carregando os pecados do mundo sobre si. Então ele foi rejeitado no céu, e a terra não o quis, e eles tiveram que levantá-lo entre os céus e a terra e deixá-lo morrer fora do céu e fora da terra. Já pensou? O que aconteceu com o próprio Deus para nos salvar? A terra rejeitou, não quis. Quer dizer, chamaram até ele de Beelzebu, quer dizer, príncipe dos demônios. O céu ele não podia ir porque ele estava carregando os nossos pecados, não podia ir para lá. Então morreu entre os céus e a terra. É por isso que às vezes até o profeta às vezes fala assim: isso não dá em você vontade de chorar por causa de uma coisa como essa que ele fez por nós? Pensou uma coisa dessa? Porque às vezes, irmão, o diabo ele nunca foi defensor da verdade, mas ele é um acusador. Ele está na terra exatamente para isso. Quando chega um ponto desse que nós já conhecemos todas as coisas que devíamos conhecer, porque Deus prometeu que nós conheceríamos, Satanás pode aproveitar agora e tirar tudo de você, como muitas coisas às vezes estão acontecendo aí, porque tem muitas maneiras de pesquisar. Tem pessoa que está pesquisando a Bíblia através de YouTube e tanta coisa mais. Existe pesquisa, mas eu te garanto uma coisa: só existe duas coisas que você deve pesquisar: é essa Bíblia e essa mensagem. Se você quiser sair daqui com vida, só existe essas duas coisas para você pesquisar. Qualquer outra coisa que você pesquisar, você vai afundar. Se você for pesquisar a respeito da verdade hoje, através de programas aí, você vai afundar. Você vai só descer. E quando você chegar lá do outro lado, você vai lembrar, pelo menos quem está ouvindo agora, só existe essas duas coisas. E se você rejeitar, se eu rejeitar, nós vamos para o inferno. Hoje é assim. Então, aqui, eu não só quero terminar esse parágrafo aqui mesmo. Então diz aqui: que Salvador, como poderia você rejeitar tal pessoa como aquela por uma teologia moderna ou pela aparência das pessoas, quando você sabe que você tem que se colocar em sua presença no dia do julgamento e dar conta da sua vida? Pense bem uma coisa dessa. Por isso, irmãos, olha, a coisa é o seguinte: você não deixa o diabo te enganar nem com a mensagem. Não deixa, não. Porque o que eu estava até conversando com o irmão Cleuber, ele hoje não está aqui. Eu estava conversando com ele aqui na quinta-feira, e a gente estava até dialogando a respeito de como ele é um homem sincero, que veio crer na mensagem e tudo, mas a gente estava até comentando sobre, assim, falando, ele até falando assim: olha, se um dia eu tivesse, que é claro, ninguém quer isso, né, sair da mensagem, ele disse: eu não vou para lugar nenhum, não tem lugar para ir mais, sabe? Então eu tirei hoje para pregar sobre isso, exatamente o que eu estava conversando com ele, porque ele um dia, eu estava pregando aqui, e eles que aí saiu pensando, que eu disse assim: essa Bíblia, sem essa mensagem, ela é incompleta. Aí ele saiu pensando, falou: mas por que será? Mas aí ele conversando com o pai dele, que o pai dele é um homem de há muitos anos que entende a mensagem, tudo, conversando, aí eles chegaram a um acordo. É verdade, né? Porque tanta coisa que estava fora do lugar, a mensagem veio e colocou no lugar. Sabe? Então,
Aí, por eu conversar com ele a respeito disso, aí eu pensei assim, eu vou continuar pregando, eu vou pregar sobre esse assunto e mostrar mais realmente como é que a mensagem realmente está na terra. Vamos começar, só para os irmãos entenderem. Eu não vou nem ler mais sobre essa mensagem, porque o tempo passa rápido demais. Então vamos aqui começar. Eu anotei algumas coisas aqui, só para os irmãos verem uma coisa. Ontem mesmo tinha um pessoal, até lá de Ouro Branco, e eu estava até conversando muito com eles lá, né, assim, a respeito da Bíblia. Porque chegou em casa, irmão, se começar, aí nós vamos noite adentro. Se começar na Bíblia, nós vamos continuar falando, não vamos parar mesmo, a não ser que a pessoa dá vontade de ir embora e vai embora, né? Mas enquanto estiver lá e estiver querendo, nós vamos conversar sobre Bíblia, sobre mensagem, tudo, né? Então, aí eu conversando e explicando para ele que, como eu gosto de ler os livros de Gênesis, é claro que eu gosto de ler toda a Bíblia, toda a mensagem, mas o livro de Gênesis e de Apocalipse, por causa dos segredos que existem entre esses dois livros. Aí explicando para eles, como nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, para mostrar que esse sétimo anjo, a comissão dele era para revelar esses segredos, principalmente daqueles 2000 anos do passado que ninguém sabe nada a respeito. Ninguém. Quem é que sabia? Tinha 6.000 anos nos nossos dias, já completando 6.000 anos, que essa Bíblia está na mão das gerações. Quem é que sabia a respeito da semente da serpente? Quando estava escrito lá. Porque aquilo ali era a parte que está naqueles 2000 anos que ninguém sabe nada a respeito. Mas tinha que ser uma revelação aqui, agora. Para a gente entender o que estava ali. Ele estava até olhando e falando aqui, ó. Aqui, se você pega a Bíblia aqui, ó. 2000 anos. Aqui, ó, 3 páginas. 2000 anos está nessas 3 páginas da Bíblia de Gênesis. Pense bem, 2000 anos está aqui nessas 3 páginas aqui. Por que não tinha que haver um para revelar? Tinha que haver. Porque o que aconteceu lá, ninguém, o profeta que havia lá era Enoque, mas o que Enoque deixou para nós? Uma escritura que está no livro de Judas, e profetizou apenas isso, mas Judas é que está falando, mas você não lê na Bíblia a respeito disso lá, e profetizou Enoque o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, só. Mas quem sabe o que ele falou lá? Aquele povo que viveu lá sabe, mas por que Deus não deixou que nós ficássemos sabendo? Por causa dessa revelação que nós teríamos o conhecimento de saber que o mundo daqueles 2000 anos era diferente do nosso. Não havia terras separadas, era uma porção só de terra. Então ninguém ficou para contar a história. Nem Moisés, que escreveu o livro, talvez 2000 anos, 600 ou 2000 anos, 700 depois, ele não pôde contar a história do que foi aquele mundo. Deus não deixou, porque não era Moisés, era Deus falando através de Moisés. Então o que eu estava até conversando e mostrando, a coisa eu anotei aqui, ó. O dilúvio, por exemplo. Como eu estava falando e quero explicar para os irmãos o que é a mensagem. A mensagem, você sabe que ela estava no céu. Os 7 trovões é o que está aqui em Apocalipse. O livro estava selado por dentro e por fora. O que é por fora é o que João deixou escrito e que todo mundo leia, tem 2000 anos que lê. O que estava por dentro é aquilo que hoje nós temos. Estava no céu, ninguém sabia, mas os eleitos, Deus colocou isso tão firme que diz,
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então todo o segredo que eles falaram, que eles mesmos não entenderam, como Daniel, escreveu o livro dele todo, quando chegou no final disse: Senhor, qual é o fim dessas maravilhas? Ele disse, Deus disse, fecha o livro. Quer dizer, isso só será revelado no fim dos tempos. Quer dizer, nem ele entendeu o livro que ele escreveu, mas hoje nós entendemos. Amém. Você está vendo? Por quê? Agora, nós não devíamos ser as pessoas mais satisfeitas, gratas, por estar ouvindo o segredo que estava no céu e que foi revelado a nós? Muito obrigado. Agora, pense bem, como eu anotei aqui, ó. Naqueles 2000 anos lá, o mundo que viveu, como nós, desde que Jesus veio na Terra, que os 2000 anos, se você olhar na Bíblia, eles começam a partir do ano 33. Ali, o Novo Testamento começa no ano 33. Vamos ver, desde que Jesus pregou, aí deu início o Novo Testamento. Sabe? Aí foi o Novo Testamento, foi revelado. Lá naqueles 2000 anos, aquela geração não soube nada, mas chegou no final dos 2000 anos, aparece um homem chamado Noé. Aquele dilúvio não era segredo para Deus, mas era para o mundo. Aquele dilúvio, aquele acontecimento estava com Deus, lá em cima. E só um homem recebeu aquela revelação, Noé. Ninguém mais sabia, só Deus e Noé. Primeiro era só Deus, durante 2000 anos. Depois aí era Deus e Noé. Aí Noé tinha toda certeza que tinha chuva lá em cima. Ninguém mais sabia e ninguém mais cria. Porque o incrédulo é assim. E é por isso que eu falo, não adianta você ficar fazendo pesquisa, principalmente a respeito da mensagem. Aí fora, você só vai ter o resultado, mentira. Mas se você pesquisar a Bíblia e a mensagem, você vai ter o resultado, vida. Só. Porque você vai encontrar a vida nessas duas, não vou dizer que é duas chaves, não. Porque a revelação é só uma chave. Mas se a mesma chave que você vai abrir a Bíblia, você abre também a mensagem. É a mesma. Não existe duas chaves para abrir a Bíblia e outra para a mensagem, não. A mensagem é a Bíblia revelada. Então, por isso que nós não podemos colocar, como as pessoas às vezes falam assim, coloca a mensagem em segundo plano. Se você fizer isso, você não chega lá. É a mesma coisa de você confiar numa igreja para ser salvo. Mesma coisa. Você confia numa igreja que você é salvo por uma igreja? O eleito não. O eleito confia que Deus salvou ele através do sangue derramado pela palavra que sangrou na cruz do Calvário. Amém. Então a palavra sangrou na cruz, derramou sangue. Foi a palavra que sangrou. Então nós somos salvos exatamente por crer na palavra de Deus. Você não é salvo porque você vem, e é claro que você vem numa igreja para ouvir a verdade. Ouvir a palavra, desde que esteja sendo pregada a verdade, você vai ouvir a verdade. Então, aí você vai entender o que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecer pastor nenhum. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é a verdade que liberta as pessoas. Mas tem pessoas que acham assim: mas eu tenho que ir para um pastor. Não, você não tem, você tem que ir para o verdadeiro pastor. É verdade. O verdadeiro pastor das ovelhas chama Senhor Jesus Cristo. Aí sim, se você encontrar esse pastor, você está salvo. Amém. Se você não encontrar, você está perdido. Na maior igreja que tiver, se você não encontrar esse pastor chamado Jesus, você está perdido em qualquer lugar que você tiver, porque só Ele é Salvador. Não existe salvação fora dele. Está vendo? Então, o que a gente tem que entender é isso. Então, como eu anotei aqui, quer dizer, o mundo,
Para Deus não era segredo o dilúvio, mas para o mundo era. Quando foi a hora de Deus revelar aquele segredo, Deus enviou Noé. Está vendo? Tem 2000 anos que foi falado do 7º anjo, não tem? Pois é, mas Deus não podia revelar nada até que esse 7º anjo estivesse na terra. O 7º anjo faz parte da revelação. Eu e você também faz. Amém. Nós fazemos parte da revelação porque nós estamos juntos. É verdade. Para receber a mesma revelação que Deus ia enviar, porque Ele ia enviar para alguém que estava vivendo. Lá Ele enviou para alguém que ia entrar na arca, era Noé e a sua família. Ele enviou uma mensagem. E por isso que eu falo, irmão, pense na luta que Noé teve para construir uma arca, quando Deus falou: você está salvo, mas pela arca. Você precisa de construir uma arca. Deus não poderia salvar ele de outra maneira? Poderia, mas aquela era a maneira, porque aquela arca salvaria Noé e condenaria o mundo, porque aquela arca, só o que ia fazer ela subir era o dilúvio, e o dilúvio era para destruir o mundo. Hoje é a mesma coisa, nós temos uma mensagem hoje. E por isso lá, eu creio que eu até já preguei sobre isso lá naquele tempo. Quando Noé estava dentro da arca, todo mundo sabe quem é a arca hoje. Cristo é a arca. E nós devemos estar dentro dessa arca. Cristo é a arca. Então, quando começou ali que a arca estava pronta, que ele estava pronto, o que aconteceu? Chuva. Quanto mais chovia, mais a arca subia. E você sabe que chuva é revelação. Então, quanto mais revelação da verdade você tem, mais você toma posição. Mais você toma uma posição como lá, ó. Você olha que o Espírito Santo está acima da era. É verdade. Não está? Está acima da era. Então, João, quando chegou a hora de receber revelação maior, ele recebeu uma voz que diz: sobe aqui. Aí, vocês estão vendo lá, acima da era. Então, você, no corpo, é da era. O corpo é da era, mas no espírito você está acima da era. Você tem revelação mais do que eles. Porque quem está na era, parou. É como um barco que não tem jeito mais. Mas nós não, nós estamos em Cristo. Cada dia que você ouve a verdade, mais você sobe, mais você toma uma posição fora da terra. Fora da terra. Olha ali, vocês notam, lá você dá para notar que Ele é a cabeça, Ele é o ministério. Agora, você já leu a mensagem provando a sua palavra? Ele diz que nós não estamos ligados na parte de baixo, nós estamos ligados na parte da cabeça. Então, qualquer hora que ele subir, nós vamos com ele. Porque nós não estamos ligados à era, nós estamos ligados à verdade que veio depois da era. Essa verdade veio depois da era, porque na era foi os dons, mas aqui agora é o doador dos dons. Foi o que Paulo pregou para nós e deixou claro em 1 Coríntios. Quando passasse os dons, quer dizer, podia fazer o que quisesse, dar o corpo a ser queimado, isso, quer dizer, você podia fazer todo tipo de caridade, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Não é que vai parar o todo, mas não tem salvação, só tem salvação na parte de cima. A salvação depende desses dois aqui, ou então ficar. Está vendo? Então, o que nós temos que entender é isso. Nós, como pregadores da mensagem, tem que pregar como Noé pregava. Pregava que aquela arca ia tirar um povo da terra. Mesmo que eles não vissem a chuva, mas ele pregava que havia uma chuva. Hoje nós temos que pregar que tem uma mensagem que vai raptar um povo. E esse povo
ao crer nessa mensagem da hora, eles vão subir. Eu creio. Eles vão sair da terra, mas tem que crer. Mas você já notou, irmão, se você olhar aí fora, e assim, isso, por que nós pregamos desse jeito? Porque isso pode chegar até aqui. Porque o diabo, ele faz arruaça. Por isso que você não deve dar ouvido a uma pessoa que está fora da mensagem, que não está crendo na mensagem. Se você encontrar uma pessoa que não está crendo na mensagem, ele vai ser o seu maior inimigo. No sentido da palavra, ele vai ser o maior inimigo seu. Foge dele o mais rápido que pode. É melhor... É como a comparação do profeta. Você vê que o profeta, se ele encontrasse com uma pessoa bêbada, ele poderia até levar ele para casa, porque ele sabe que a cachaça não ia pegar ele. Mas um mentiroso ou um contra a verdade, ele não tinha amizade. E são as coisas mais pior que existe no mundo. É uma pessoa que está contra a verdade do dia. Ele pode até pegar a Bíblia, como você vê que tem pessoas que folheam a Bíblia assim, e vê, parece que de capa a capa, mas não adianta. Se você não crê nessa revelação, não adianta nada. Era a mesma coisa lá. Olha, aquele povo tinha a mensagem de Enoque, eles tinham escutado Enoque, mas salvaria aquele povo fora da arca? Não. Era a arca, era a salvação. E aquele homem foi escolhido, ele não era profeta, até então Deus escolheu ele como um fazendeirinho lá, que ninguém dava valor. Noé, é tanto que você, como eu estava ontem explicando, você não vê uma palavra que Noé falou durante a construção, só Deus é que falava com Noé. Noé, você vai fazer isso, isso e isso. Noé, você faz isso e isso. Agora, se você encontrar alguma coisa que Noé falou, me fala, porque eu te garanto que ele só falou aquilo. Quando ele acordou do vinho, que ele ficou sabendo que o filho dele tinha feito aquilo, ele amaldiçoou o neto dele. Só aquilo. Lugar nenhum. Ele só ouvia o que Deus falava. O William Branham só ouvia o que Deus falava. Amém. E eu só escuto o que passou por ele e está aqui. Assim como Noé ouvia Deus falar, e só ele sabia, assim o que nós temos, só o William Branham ficou sabendo, porque o anjo falou diretamente com ele. O anjo forte é o próprio Jesus. Falou diretamente com o anjo que ele tinha em mente há milhares de anos, ou centenas. Vamos dizer assim, é claro que isso desde a eternidade Deus já sabia tudo, mas vamos considerar o Novo Testamento, 2000 anos que ficou escrito sobre ele. Esses 2000 anos Deus sabia que enquanto não viesse essa pessoa correta que ele enviaria, não ia acontecer. E não é os grandes que Deus escolhe, não, porque ele poderia ter escolhido Billy Graham, Oral Roberts, mas ele não escolheu nenhum dos dois. Ele escolheu aquele que era mais rejeitado. O mais rejeitado ele escolheu. É tanto que William Branham era uma pessoa tão rejeitada, até o próprio homem que consagrou ele, que era um pastor batista, falou com ele diretamente, falou assim, porque ele na terra, ele já sabia quando ele encontrou com aquele homem, ele já sabia por que ele... É claro que Deus já estava levando ele a ver o que ele seria na terra, sabe? Então ele seria exatamente a pessoa certa para trazer o ministério do Filho do Homem. Como eu já mostrei, ele viveu na era como homem, nos primeiros
na primeira geração, o William Branham, ele nasceu em 1909, ele viveu na geração dos dons, mas Deus só falou com ele na segunda geração. Em 46 Deus falou com ele, você, em outras palavras, você é o enviado. O anjo aparece para ele, dando a comissão dele começar dali para frente. E foi o anjo, o mesmo anjo forte, aquele era o anjo forte falando com ele. E como ele, irmão, olha, para vocês verem uma coisa. Em 1950, eu creio que a coluna de fogo apareceu e tudo mais, e essa nuvem já foi em 63, você nota como é que Deus faz as coisas. Deus tinha esse homem andava no meio deles, mas ele era rejeitado de todas as maneiras. Um dia o próprio Batista falou com ele falando que tinha tido uma visão e que ia orar para reis e monarcas, porque ele ia cumprir Apocalipse 10, verso 11. Ali era o início do ministério, orar para reis e monarcas. Quando falou assim, ele falou: você só tem a 7ª série, vai orar para reis e monarcas? Ele disse: olha, Deus falou comigo que eu vou. Pronto. Foi Deus que falou comigo. Quer dizer, não importava se o homem era um famoso lá, não adianta. Deus falou comigo que eu vou orar para reis e monarcas, e ele fez, não foi? Foi, porque Deus falou. Então Deus não está olhando o tamanho da pessoa, Deus está olhando a predestinação da pessoa. Ele foi predestinado para isso, para trazer uma mensagem, para condenar, para salvar um grupo e condenar o resto. Não adianta, irmão, a gente pensar. Por isso que eu quero estar do lado dele, porque Deus estava com ele, Deus falou com ele, e eu quero estar do lado dele. Porque lá no juízo, você olha, aqui nessa própria mensagem que eu estou com ela aqui, a mensagem brecha, ele usou Jesus, usando os mensageiros como 7 cavaleiros, e seria assim, que quando chegasse lá no juízo do trono branco, que aí ele chamaria esses 7 mensageiros, e os 7 mensageiros sabiam a marca, sabia quem é. E então, quando chegar no juízo do trono branco, cada mensageiro, o povo vai apresentar diante desses mensageiros, porque você já viu Jesus aqui? Jesus é a palavra. Amém. Agora, para você ver Jesus aqui, você tem que entender que ele enviou esse homem. É verdade. Esse homem foi o representante dele. Nos dias de Paulo era o representante de Jesus. Nos dias de cada mensageiro, então cada mensageiro vai estar no juízo, porque foi eles que viveram na terra, e as pessoas ouviram a mensagem dos mensageiros que Deus enviou. Então o mundo de Laodiceia, o mundo laodiceiano, no juízo do trono branco, vai ouvir a mensagem do profeta William Branham para condenação. Os eleitos estão ouvindo para sair. Porque é uma faca de 2 gumes. Todo mundo sabe disso, irmão. Não adianta a pessoa pensar, como muitas pessoas às vezes falam assim: mas não preciso da mensagem. Não, eu preciso da mensagem. Eu preciso da mensagem, você precisa. Se você rejeita, e como eu estou falando, nunca toma essa mensagem como um segundo plano. Toma essa mensagem com vida para você. Essa mensagem hoje é que fala e que te traz e que te dá vida, porque ela é a revelação de tudo que está aqui. Deixa eu ler só uma, porque já está passando rápido demais. Deixa eu ler algo aqui que eu anotei aqui, na mensagem brecha mesmo, está escrito assim, aqui é brecha, 150 a 154, só para os irmãos verem uma coisa aqui, 150. E vi na destra do que estava sentado no trono. Quer dizer, isso é antes do parágrafo, né? É o que está escrito em Apocalipse 5. Nota ali que havia um livro escrito ali, né, e vi um anjo forte. Deixa eu ler Apocalipse 5.
porque senão vai ficar como se estivesse no meio. Deixa para eu explicar para os irmãos algo aqui. Vê aqui, ó. Apocalipse 5, está escrito assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aqui você nota o seguinte: esse livro que estava selado estava ainda na mão do dono original, que é Deus. Você sabe que Deus é o dono original do livro? Deus é a vida, é Ele é a própria vida. E Adão tinha perdido a vida. Adão não perdeu tudo. Quando ele perdeu a vida, perdeu tudo. É tanto que tudo está morrendo porque ele perdeu. Ele perdeu tudo no sentido assim, entregou tudo para Satanás, e Satanás, ele não faz nada a não ser destruir. Satanás não faz nada a não ser matar. Tudo que Satanás faz é matar. Ele é covarde, desde lá de cima, antes de chegar aqui na terra, ele é um covarde, ele sempre foi um covarde. Sempre é um ser que pensa em derrota. Só em derrotar. Ele queria derrotar o próprio Deus lá em cima. Agora, só de pensar nisso, que ele quis derrotar o próprio Deus, e eu e você, se não tiver cuidado. Ele quis vencer o próprio Deus lá em cima. E por isso que Deus jogou ele para baixo. Aí você vê, escute que vocês vão entender. Quando ele venceu Satanás lá, ele venceu naquele corpo que nós chamamos ele de Melquisedeque, corpo teofânico. Aquele corpo, ele derrotou Satanás e jogou ele para baixo. Quando ele veio aqui para derrotar o diabo, ele teve que nascer de uma mulher. Porque daquela maneira não adiantava. Não adiantava. Deus tinha que se tornar um homem na terra para vencer o diabo na carne. Porque Adão perdeu a primeira coisa que ele perdeu foi a vida na carne. Porque a palavra está escrita assim: Adão, se você tocar na árvore da ciência do bem e do mal, nesse dia você morre. Esse dia era 1000 anos. Por isso que Deus descansou aquele dia, mas Adão não pôde. Adão viveu 930 anos, mas não viveu aquele dia. Nesse dia você morre. Com 930 anos ele morreu. Porque ele não podia, porque ele pecou. E ele morreu naquele dia. Dia de 1000 anos de Deus, o dia de Deus. Ele morreu. Todos morreram. Naquele tempo todo mundo morria, durava 900 e tantos anos, morria, sabe? Deus falou e essa lei foi para todo mundo. Quer dizer, todo mundo que viesse da maneira, depois do pecado de Adão, nesse corpo tem que morrer. Então o que Deus fez? Derrotou o diabo lá, daquela forma. Ele desceu para cá, como ele trouxe uma família através de Caim, através da serpente Caim, o que Deus fez? Agora Deus vem, porque a promessa estava lá em Gênesis: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e a semente da mulher é Cristo. Então o que Deus fez? Veio e criou um corpo no ventre de uma mulher para derrotar Satanás, e derrotou Satanás exatamente assim. Mas foi uma luta aqui, porque por isso que eu vou continuar mostrando, talvez nem ler aqui. Irmão, se você pensa, porque tem pessoas que falam assim: ó, eu aceitei Jesus, vou ter uma vida maravilhosa. Você vai ter uma vida maravilhosa em pensar para onde você vai, mas aqui não. Aqui você vai. Quantas pessoas que depois que aceitou a verdade hoje da mensagem, como ele sofre? Ele sofre, mas sofre mesmo. Quanto Deus sofreu. Olha, quando Jesus, que era o cordeiro que chegou perto de João Batista, a pombinha que apareceu era o Espírito Santo. Desceu e João viu a pomba pousando em Jesus. E o que aquela pomba fez? Levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele não tinha sido tentado ainda não.
Foi o Espírito Santo que levou ele para ser tentado, para vencer tudo por nós. Agora, o que você acha de nós? Você acha que eu e você vai ficar livre? Não vai de jeito nenhum. Se você tentar ficar livre, você pode até falar assim: eu não vou mais não vou mais ouvir a palavra, vou ficar livre. Você vai ficar livre daqui, mas do inferno você não fica. Você pode ficar livre daqui, mas do inferno você não vai ficar. Porque o que nos livra do inferno é sofrer pelo nome de Jesus. Aí sim, aí eu gosto de ver aquele menino ali, viu? Ele fica todo satisfeito quando prega a verdade, viu? Muito bom, viu, menino? O menino do irmão Genivaldo. Engraçado, parece que ele presta atenção em tudo que fala. Só a mãozinha levanta e... Se todo mundo fizesse assim, né? Mas porque há algo lá dentro que está tocando nele fazer isso. Tá? Se não fosse, eu não faria. Sabe? Então, o que a gente tem que entender é isso, irmão. Não adianta ter uma pregação dizendo assim, não sofra mais. Se você não quer sofrer mais, você tem que ir lá para o mundo. Porque lá no mundo você vai ter prazer à vontade, mas você vai sofrer lá do outro lado. Mas aqui não. O Evangelho, a própria Bíblia mostra que enquanto viver aqui nós temos lutar contra o diabo. Ele vai lutar de uma maneira ou de outra, tentar derrotar, porque ele tentou derrotar Jesus de todas as maneiras. Pense em 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Pense bem uma coisa dessa, porque o Espírito Santo levou ele diretamente para ser tentado pelo diabo. E esse Espírito Santo que levou ele é o mesmo que está em nós. Amém! É o mesmo. O Espírito Santo que estava em Jesus está nos filhos agora. Quando ele venceu lá por nós, depois que ele venceu Satanás em todos os problemas, a última coisa agora, em outras palavras, assim, já que eu não dei conta de vencer você assim, eu vou levar você na cruz. Levou, e quando leva na cruz, era para o bem da nossa alma. Aquele povo de Satanás pensou, como eles chegaram a falar: tá vendo aí, você salvou os outros e não salvou você. Eles não sabiam, não salvou eles. Mas aquilo que estava acontecendo na cruz era a nossa salvação. Amém! Deus fez aquilo por amor a mim e a você. Amém! Deixa eu só ler aqui, só tem 5 minutinhos. Deixa eu ler mais aqui. Então vocês notam que no 5, o livro estava fechado. Estava selado por dentro e por fora. Mas quando chega, depois de tudo isso, você nota que ele é aberto em Apocalipse 6, você vê que ele é aberto da parte de fora. 5 ele estava fechado, porque ainda estava na mão do dono original. Depois, no 5, você vê que Deus trabalha em favor da igreja. Ele está mostrando como ele salvou através de Cristo. Então aí, o próprio Jesus abre o primeiro selo aqui, e havendo o cordeiro aberto o primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. Está vendo? O cordeiro abriu a parte de fora. E o cordeiro é Cristo. Amém? Está vendo? Ele abriu a parte de fora, é aquilo que desde 2000 anos a gente lê. Mas e a parte de dentro? Era só o 7º anjo que podia abrir. Só. Então, aí, vamos aqui. Então disse: e vi na destra do que estava sentado no trono. Deus, quem é aquele? O dono absolutamente original do livro da vida. Ele o tem, Deus o tem. E quando Adão perdeu, aquilo voltou ao seu proprietário original, porque pertence a ele. Isso está mostrando quando Adão perdeu. Mas o que voltou para Deus? A vida. A vida que estava aqui voltou ao dono original.
E só podia retornar se ele mesmo viesse e morresse no nosso lugar. Foi por isso que ele veio e morreu no nosso lugar, e por isso que nós devemos valorizar a palavra de Deus, porque tudo estava perdido. Mas Deus desceu do céu e morreu no nosso lugar para que a vida retornasse. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ficou 40 dias, o profeta diz, ele ficou 40 dias aqui, colocando a igreja em ordem. Quando faltava 10 dias, em Atos ali, ele subiu. No dia 50, ele desceu em Atos 2, trazendo a vida para os filhos novamente. E a vida veio exatamente por revelação, por um homem que não sabia nem assinar o nome. Um Pedro pescador. Então o Espírito Santo desce e dá uma receita. E a receita foi Pedro que deu. E a mesma receita que Pedro deu é a mesma receita que o William Branham ensinou. É uma restauração, restaurou a palavra. Hoje nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo por causa da receita que Deus deu para Pedro. É a mesma receita, não muda nada. Então, esse mensageiro volta a leva a nós exatamente para o Pentecoste original. Tirando desse Pentecoste hoje aqui que não conhece nada. Então ele nos tira da confusão e leva para onde não tinha confusão. Lá não tinha confusão, porque quando o Espírito Santo desceu, que todo mundo fala que eles falaram em língua, as próprias pessoas falavam assim, pois que não são eles galileus, porque nós ouvimos falar na nossa própria língua. Agora, quem foi o intérprete lá? O mesmo que está interpretando os 7 trovões, aqui, ó, aqui, ó. Foi Deus. Estão vendo? Foi o próprio Deus que interpretou aquela profecia que estava cumprindo ali. O Espírito Santo desceu na boca de Pedro, e Pedro falava no hebraico, e Deus interpretava para as outras nações. Pois que não tanto que, pois que não são todos eles galileus, por que nós estamos ouvindo na nossa própria língua? Então não era uma língua desconhecida, não era Deus interpretando a sua própria palavra. Hoje é a mesma coisa, Deus desce do céu e interpreta os 7 trovões, para que eu e você entenda e sabe que esse é o verdadeiro caminho. Como eu disse aqui, a Bíblia hoje, se você quiser pesquisar para onde você quer ir, sair fora desse mundo, é a Bíblia e a mensagem. Não pesquisa outra coisa. Se você começar a pesquisar outra coisa, você vai só afundando. Vai só afundando, daqui um pouquinho a morte vem no corpo, e depois aí tudo é revelado. Você sabe que quando a pessoa parte daqui, mesmo que for para o inferno, as coisas são reveladas a ele? Olha Pilatos. Você não tem uma mensagem que fala? Hoje Pilatos está lá, querendo retornar. Por que eu rejeitei? Então, enquanto nós estamos na carne, a coisa está camuflada ainda, de uma maneira que sem entendimento. Mas partimos daqui. Se nós somos eleitos, quando partimos daqui, nós vamos para um lugar que nem quer voltar aqui. É verdade. Mas quem é perdido vai para um lugar que o desejo dele a vida toda é de voltar. O profeta pregou a mensagem, que eu não lembro do nome dela aqui, ele disse que eles ficam lá tentando voltar, mas como eles perderam a posição, porque o homem e a mulher só tem uma posição. Qual é a posição? Corpo de carne, para arrepender. Se não arrepender nesse, ele não tem outra chance. Então ele vai, se ele é um perdido, ele fica lá querendo voltar aqui, não tem condição. Aí o profeta diz, ele quer ir para o céu, mas não houve sangue por ele. Porque o sangue é enquanto você vive aqui. Então ele quer ir para lá, mas não houve sangue por ele. Então ele fica
Por isso que a quinta dimensão é um pesadelo, é como um pesadelo. Ele fica rondando, rondando, como aquele homem que o carro bateu nele. E o profeta diz: olha, o perdido, ele está vagando. Que a mulher bateu naquele homem ali, na mensagem quem é esse Melquisedeque, a mulher não vai. Está alegre minha alma, Senhor Jesus. O eleito volta para o lugar original, porque o eleito nunca saiu de lá. Você sabe que ele nunca saiu. Está escrito aqui em 2 Coríntios: se este tombar, temos um não feito por mãos eterno no céu. Então ele está lá. Amém. Então, ao partir daqui, como a pessoa já me perguntou, mas como é que nós vamos passar pelas dimensões? Ninguém vai passar por dimensão nenhuma. Deus é que passou por todas. Deus desceu de lá passando em todas. Ele chegou aí até no inferno para tomar a chave do diabo. Então temos que passar, nós temos que aceitar a verdade aqui, e quando aceita aqui, nós já estamos lá. Amém, amém. Que Deus possa continuar nos ajudando e abençoando a todos os irmãos, tanto os que estão aqui quanto os que estão e vão ouvir através da internet. Então vamos ficar de pé novamente e vamos ler a Bíblia para a Santa Ceia.